455/2022, dígito 8, o número CEI é o 29.0001.0185805.2022, dígito 04, Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, participantes Daniel Sanches Laferre Mesquita e Maitê Rocha da Costa Monteiro, parte interessada, Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e o relator é o Dr. Bonilha. Bem, o doutor Bonilha já leu o relatório? Já votou? Não. Não, Excelência. Então, Eu já proferi um voto pois não. em relação a um outro recurso, Pois nesse não. mesmo caso, Pois não. e o conselheiro Calil pediu vista. Pois Mas não. alguns conselheiros já anteciparam o voto. Pois Depois, o doutor Calil devolveu os autos, tendo em vista a existência de um recurso interposto pelo secretário Sérgio Henrique Sá Leitão Filho. Portanto, esse voto que vou proferir agora se refere especificamente a este recurso dentro dos mesmos autos, agora interposto pelo secretário. Perfeito, perfeito. Em relação a este voto, não houve nenhuma votação ainda, né? Perfeito, perfeito. Está pendente a votação, muito embora já tenha havido antecipação de votos, está pendente a votação do outro recurso que o doutor Calil havia pedido vista. Perfeito, perfeito. Portanto, então, agora, se eu não Excelência... estou enganado, eu posso proceder à leitura de todo o voto, uma vez que é apenas assistência, não é sustentação, não é isso? Perfeito, doutor Bonilha. Por gentileza, então, Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigado. Cuida-se de recurso interposto por Sérgio Henrique Sá Leitão Filho, secretário de Cultura e Economia Criativa, desafiando a portaria instauradora dos presentes autos de inquérito civil. Este relator já prolatou voto pelo não provimento do recurso que se viu ofertado pela Organização Social de Cultura Amigos da Arte, que desafia a mesma portaria inaugural. São os mesmos fatos e a inicial hostilizada perquire sobre a responsabilidade tanto do secretário ora recorrente, quanto da organização social, quanto também responsabilidade de agentes públicos lotados na aludida Secretaria de Estado. Como a portaria destes autos de inquérito civil engloba todos estes investigados e os fatos são idênticos, por evidente que o voto já proferido, conquanto não tenha explicitamente enfrentado as questões levantadas pelo secretário estadual, já analisou o tema e concluiu pela indispensabilidade de tramitação de inquérito civil para a completa apuração das circunstâncias e dos fatos em si considerados. No entanto, neste momento, passo ao exame acurado dos temas suscitados pelo recorrente Sérgio Henrique Sá Leitão Filho. Pois bem, diz o ora recorrente que a instauração do presente procedimento se baseou em texto apócrifo, encaminhado ao Ministério Público por suposto servidor da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, narrando os fatos acima citados, desacompanhados de quaisquer outros elementos. Pouco importa que tenha sido firmada a notícia de fato por pessoa que tenha optado por manter a sua identidade sob anonimato. Relevante, isso sim, se a figura pesquisar sobre o conteúdo da notícia de fato e aprofundar acerca do que está nela contido, sendo exato que o Ministério Público, por meio de inquérito civil, está dotado de ampla e inquestionável legitimidade para iniciar essas investigações e nelas prosseguir, com o propósito de formar a sua convicção, disso resultando na propositura de ação civil pública, promoção de arquivamento ou celebração de ajuste, conforme o caso assim o recomendar. O arquivamento da notícia de fato / peça de informação, número
660695 000558/2020, que tramitou pela primeira Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital, a partir de representação do deputado estadual Carlos Gianazzi, propiciou o desarquivamento, que igualmente não se mostra como óbice à imperiosa investigação. A representação de autoria do deputado estadual Carlos Gianazzi, alega o ora recorrente, deu origem à notícia de fato número 43.0695.388 de 2022, sendo que essas representações objetivavam a apuração de possíveis irregularidades envolvendo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e a Organização Social de Cultura Associação Amigos da Arte, tendo sido ambas arquivadas por ausência de elementos mínimos capazes de autorizar a instauração de inquérito civil. A partir dessa conclusão, afirma o ora recorrente que a instauração do procedimento se verificou de forma prematura e destoante de critérios técnicos científicos ou mesmo normativos, contrariando não apenas o propósito legal do inquérito civil, como principalmente súmulas deste egrégio Conselho Superior e o próprio mistério do Ministério Público. Equivoca-se, todavia, o ora recorrente. Deveras, os autos contam com elementos indicadores de conduta dolosa por parte do ora recorrente a configurar atos em tese de improbidade administrativa, seja por ação ou omissão, diante da existência de material probatório apto a autorizar a instauração do presente inquérito civil. Inexiste a alegada nulidade em recorrência de arquivamento de outro procedimento. Aliás, não há arquivamento definitivo. Sempre haverá a possibilidade de desarquivamento ou até mesmo instauração de outro procedimento diante do surgimento de novas provas, não estando evidentemente fulminada a investigação em decorrência da incidência de prescrição ou decadência. Portanto, a tese de nulidade destes autos por prévio arquivamento, aspas, definitivo, nas palavras do ora recorrente, entre parênteses, soa desarrazoada e não admite ser acolhida. O presente inquérito civil foi instaurado estribado na justificativa de se apurar eventual responsabilidade do ora recorrente derivada de ação ou omissão relativa aos fatos descritos na portaria inaugural. Tais fatos reclamam sim ser investigados, porque, em tese, podem ser imputados à administração, em especial porque as supostas irregularidades seriam de procedimento na esfera de contratações da organização social pelo ente público estatal por intermédio da sua secretaria. Há, por outro lado, fundada e justa causa para a instauração dos presentes autos. Os fatos estão a ensejar a apuração e o inquérito civil se presta a exatamente esse mistério nos termos da resolução 1342 de 2021 do Colégio de Procuradores de Justiça. Cumpre salientar-se que o inquérito civil, nos termos da dita resolução, é a investigação administrativa de caráter inquisitorial, unilateral e facultativo, instaurado e presidido pelo Ministério Público e destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, ou outros que lhe incumba defender, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais. Assim, revela-se como instrumento apto e adequado para que o órgão do Ministério Público perquire sobre danos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, realizando diligências e investigações, podendo, ao final, promover ao seu arquivamento ou manejar a competente ação civil pública, se a hipótese assim o recomendar. Averbe-se, mais uma vez,
que a, aspas, denúncia, fecha aspas, anônima, não obsta o início de investigações quando ela apontar para a existência de fatos que rendam ensejo à intervenção do membro do parquê, como no caso em exame. O pleito, formulado pelo ora requerente, para que seja determinado o arquivamento do presente inquérito civil, uma vez que os fatos que fundamentaram sua instauração já foram analisados anteriormente com arquivamento de procedimento, não comporta, no meu sentir, acolhimento, pelos motivos que acima expus, razão pela qual nego provimento ao recurso e mantenho intacta a portaria inicial. É assim como voto, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra. Doutor João, o senhor tem som. Perdão. Então, prosseguiremos com a votação, não é isso? Em seguida, pela doutora, nossa ilustre secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Pois não, doutor João. Consulta se não seria adequado passar a palavra para o doutor Calil, pois ele tinha pedido vista no outro. Perdão. Perfeito. Perdão. Doutor Antônio Calil Filho, ilustre conselheiro, por gentileza, com a palavra. Muito obrigado. Me parece, salvo engano, que já houve antecipação de votos de alguns, não foram todos que votaram, né? Então, salvo engano, o doutor Bonilha apresentou o voto em relação ao outro recurso, agora complementa com relação a esse recurso, e a votação, salvo engano, foi em relação ao outro recurso de alguns. Eu acho que foi o doutor Marco Antônio, o doutor Giuliotti, o doutor Ponte, o doutor Saad, e os demais não votaram, né? Então, eu indago como seria a votação. Vamos votar os que faltaram em relação ao primeiro, votamos todos em relação a tudo. Eu acho que... Doutor Calil, se me permite, quando eu proferi aquele voto anterior e os conselheiros Ponte, Marco Antônio, Saad, Giuliotti anteciparam os votos, Vossa Excelência solicitou vista dos autos. Nesse interregno adveio o recurso que agora apresentei o voto como relator. Então, de qualquer modo, a meu juízo, está pendente o pronunciamento de Vossa Excelência naquela solicitação de vista em relação àquele recurso. Salvo engano. Pois não. Então, era apenas para vermos como íamos votar. Mas, em relação a isso, veja, eu analisei os autos, inclusive o segundo recurso, e eu entendo que assiste razão ao relator. Eu vou aderir ao voto do relator em relação a ambos os recursos. Então, eu retiro o pedido de vista, porque entendo que não é mais necessário, vou proferir o voto oralmente e voto com o relator negando provimento a ambos os recursos. Pois não, doutor Calil. Então, doutora Tatiana, a senhora vota agora? Voto nos dois recursos que não havia votado no anterior também. Pois não. Ouvi atentamente a exposição do doutor Bonilha. No caso dos autos, eu entendo também que a investigação está apenas se iniciando, não é um pré-julgamento, e que há diligências a serem feitas, e nesse sentido, como já posicionado por esse Conselho Superior inúmeras vezes, não seria o caso de trancamento das investigações, uma vez que há justa causa para tanto. Então, nesse sentido, parabenizo o doutor Bonilha pelo excelente voto e voto no mesmo sentido em ambos os recursos. Muito obrigado, doutora Tatiana. Passo a palavra ao doutor Saad Maslum para o seu voto. Por gentileza, doutor Saad Maslum. Obrigado, senhor presidente. Portanto, eu que havia já adiantado o voto, eu reitero o voto em relação ao anterior recurso examinado pelo eminente relator, doutor Bonilha, e também agora neste eu voto também com o eminente relator, doutor Bonilha. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad Maslum. Eu agora, para seu voto, por oferecer seu voto, o doutor Pedro, o nobre conselheiro, o doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Obrigado, senhor presidente. Também acompanho o relator, como fiz no procedimento anterior. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Em seguida, doutor Marco Antônio Ferreira Lima,
Eu indago se tem algo a acrescentar ao voto já proferido, doutor Marco Antônio. Senhor presidente, com o relator em ambos os casos. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Em seguida, o nobre conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte, indago também se deseja acrescentar alguma coisa ou se reitera o voto anterior. Eu reitero o voto anterior, senhor presidente. Em relação a esse novo recurso, eu também acompanho o excelente voto do eminente relator. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte. Em seguida, para votar, o eminente conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza, doutor Marsura. Eu acompanho o excelente voto do doutor Bonilha e eu faço em relação a ambos os casos, ambos os recursos. Muito obrigado, doutor Marsura. Em seguida, o nosso nobre corregedor-geral, doutor Pedro Franco de Campos. Por gentileza. Não, esse eu não voto. É de primeira instância. Esse eu não a corregedoria não se manifesta pois não, quando é inquérito civil de primeiro grau. Pois não. Então, eu, encerrando a votação, eu também acompanho excelente e muito bem fundamentada, excelente e muito bem fundamentado voto do doutor José Carlos Mascari Bonilha. Os dois votos de Sua Excelência realmente merecem aplauso e também voto aprovando. Então, por unanimidade, foram aprovados os votos do doutor José Carlos Mascari Bonilha. Então, agora, na sequência, tem os dois votos vistos do doutor Pedro. Pois não. O primeiro deles é o 430699-0000-366/2021, dígito 2. Esse, doutor João, foi a manifestação por Vossa Excelência. Então, se o senhor quiser passar a presidência para o doutor Jurandir. Eu indago a votação como se encontra, que já... Pois não. O relator é o doutor Calil e ele votou Sim. Pela manutenção do arquivamento. Eu votei pela manutenção do arquivamento. O doutor Marsura votou pela manutenção do arquivamento. Ponte, voto vista, pela não manutenção do arquivamento e pela conversão em diligências. Votaram, no mesmo sentido, do doutor Ponte, os conselheiros Bonilha, Saad, Marco Antônio e Giuliotti. Faltando agora o voto do doutor Pedro. Bom, quem vota primeiro? O doutor Pedro? Tem que passar a presidência para mim, doutor João. Bom, então passo a presidência ao nobre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Muito obrigado, doutor João. Então, com a palavra o doutor Pedro Franco de Campos para proferir o seu voto. Senhor presidente, está em julgamento o indeferimento de notícia de fato para apuração de ato de improbidade administrativa imputado ao governador do Estado de São Paulo, senhor João Agripino da Costa Dória Júnior, posto que deixou de formar piso nacional as carreiras do magistério público da educação básica, conforme Lei Federal 11.738, de 16 de junho de 2008. Aos votos já apresentados, cujo relatório adoto, acrescento as seguintes ponderações. É certo que o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei Federal já citada, 17.738/2008, proíbe os entes da Federação de fixarem o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica abaixo do piso salarial profissional nacional, para a jornada de, no máximo, 40 horas semanais. Depreende-se, de outra parte, que o valor do vencimento básico inicial de integrantes da classe docente do quadro de magistério do Estado de São Paulo está aquém do piso salarial profissional nacional desde 2017. Ocorre que a conduta do governador encontra-se amparada em entendimento da Procuradoria-Geral do Estado, que no processo 108.2222/2016, parecer 130/2016, assentou que o valor fixado como piso nacional deverá refletir exclusivamente sobre a remuneração do nível inicial
da carreira docente, magistério público da educação básica nível médio, a ser reajustado para atingir o patamar definido pela União. E consignou, abre aspas, na hipótese de insuficiência orçamentária financeira para fazer frente à despesa, o Estado de São Paulo poderá se valer do pedido de complementação previsto no artigo 4 da citada Lei Federal 11.738/2008 e da Resolução 7 de 2012 do Ministério da Educação, fecha aspas. Com fundamento em tal orientação da Procuradoria-Geral do Estado, foram elaborados 4 decretos, 62.500/2017, 63196/2018, 64658/2019 e 64978/2020, que dispõem sobre a concessão de abono complementar aos servidores na forma que especificam para dar cumprimento ao disposto nos artigos 2º e 5º da citada Lei Federal 11.738/2008, observância ao piso nacional. Não bastasse, a matéria encontra subjúdice, eis que tramitam 2 ações civis públicas, de número 11.20.25.73/2017 e 1.10.846-40/2020, propostas pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, tendo como objeto, respectivamente, a validade do pagamento do abono complementar previsto nos decretos mencionados 62.500/2017 e 64658/2019, bem como a suposta repercussão desse pagamento na remuneração dos demais integrantes da classe docente do quadro do magistério da Secretaria da Educação. Diante do exposto, sem justa causa para a instauração da investigação, o indeferimento da representação já determinado pelo nobre Dr. João Machado, assim como não acolhimento do recurso interposto, devem ser mantidos. É o meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Eu consulto, então, a senhora secretária, como é que ficou o placar. Me parece que 5-5, né? Salvo engano. 4 para conversão em diligências. Nesse caso, o doutor João Machado não vota. Então, votaram pela conversão do doutor Ponte, Bonilha, Saad, Marco Antônio Giuliotti, 5, e contra o doutor Calil, eu, o senhor, doutor Marsura e o doutor Pedro. Então, 5-4 pela conversão de diligências. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, doutor Ponte. É só uma retificação que eu gostaria de fazer. O meu voto não foi pela conversão no julgamento em diligência, foi pela instauração de inquérito civil. E eu fui acompanhado, como foi bem colocado, pelos conselheiros Saad Maslum, Pedro Jesus Giuliotti, Marco Antônio Ferreira Lima e José Carlos Mascari Bonilha. Então, meu voto não foi pela conversão do julgamento em diligência, mas sim pela instauração de inquérito civil contra o ex-governador João Dória Júnior. Pois não, desculpa pelo equívoco. Ele voltou. Então, nesse sentido que o doutor Ponte indicou, votaram com ele doutor Bonilha, doutor Saad, Marco Antônio e Giuliotti. E pela manutenção do arquivamento, votamos doutor Calil, eu, o senhor e o doutor Pedro. Sim, aí no caso, então, o placar está empatado em 4-4. Não, ficou 5-4 pela instauração de inquérito civil. Governador Dória. 5-4 pela instauração do inquérito civil, é isso aí. Perfeito, perfeito. Então, vamos passar agora para o próximo julgamento. Então, eu transfiro a presidência para o doutor João Machado. Muito obrigado, doutor Jurandir Marsura. Doutora Tatiana, então, o próximo processo em julgamento. Próximo processo, número 43-699-0000-283/2022, dígito 6. O relator é o doutor Marco Antônio, que votou pela instauração de inquérito civil contra o governador Rodrigo Garcia,
com pedido de vista do Dr. Marsúria, que votou pela manutenção do arquivamento do Procurador-Geral. Votaram no sentido do Dr. Marco Antônio os conselheiros Saad, Ponte, Giuliotti e Bonilha. Votamos no sentido da manutenção de arquivamento com o Dr. Marsúria, o Dr. Calil e eu. Dr. Pedro Franco de Campos pediu vista e resta o senhor também votar, Dr. João. Pois não. Mas acho que primeiro voto eu, não é isso? Perfeito, perfeito. Senhor presidente. Pois não, doutor. Questão de ordem de quem que é o pedido de arquivamento? Doutor Mário Luiz Sarrubo? É isso. Obrigado. O anterior é do doutor João, né? Então, doutor Pedro Franco de Campos, por gentileza, para proferir o seu voto. Senhor presidente, nobres conselheiros, ilustrado relator, doutor Marco Antônio. Está em julgamento em deferimento de notícia de fato apresentada pelo deputado estadual Carlos Gianazzi. Entendeu o Procurador-Geral de Justiça que a conduta imputada ao governador do estado não caracteriza improbidade e tampouco provocou danos ao erário. Aos votos apresentados, cujo relatório acompanho, acrescento que a imputação ao governador do estado, Rodrigo Garcia, a prática de atos de promoção pessoal, eis que formaliza a entrega de veículos e equipamentos destinados às prefeituras municipais da região de Presidente Prudente em gigantescos eventos públicos que contam com a presença de prefeitos, vereadores e deputados estaduais. Argumento o representante que os eventos são planejados para a captura de imagem de apoio à candidatura do governador, na medida em que os veículos são expostos de forma a causar impacto visual de grandiosidade, deixando claro o intuito eleitoreiro das ações promovidas e sugere que, em virtude do volume de bens adquiridos, aspas, há sempre o risco de ilegalidade no processo licitatório de sua aquisição, fecha aspas. Digo eu, inconteste é que o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, objetiva assegurar a impessoalidade da divulgação dos atos governamentais, motivo pela qual veda o uso de nomes, símbolos ou imagem que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos em publicidade da administração pública. Todavia, a documentação colecionada à representação acrescida das informações apresentadas não se denota a identificação de pessoa, de partido político ou de slogan ou de imagem capaz de vincular o governo à pessoa do governante ou ao seu partido. Não se evidencia, portanto, a publicidade tendente a promover inequívoco enaltecimento do agente público ou a personalização de atos ou propaganda de órgãos públicos, tratando, conforme se depreende, de execução de programas previamente estabelecidos, algum deles há décadas. Verifica-se, ademais, que a instauração de procedimento para apuração de atos lesivos ao patrimônio público e a bens de interesse difuso e coletivo e responsabilização de seus infratores, que é dever do Ministério Público, vale ressaltar, necessita no mínimo de indicação de fato e autoria, ou seja, necessária a presença de justa causa para a deflagração da investigação, sob pena de violação ao princípio da finalidade. Não há justa causa na hipótese de alegação genérica, sem imputação de fato certo e determinado, motivo pelo qual não está o Ministério Público legalmente habilitado a promover devassas nas contas públicas com base em suspeitas meramente subjetivas. Nesse contexto, senhor presidente, voto pela homologação do arquivamento proposto. Muito obrigado, doutor Pedro Franco de Campos. Eu também me manifesto no sentido da manutenção do arquivamento. E eu indago a doutora Tatiana Bicudo os votos, como está a votação. Pois não. Pela manutenção do arquivamento, votamos o senhor, o doutor Pedro, o doutor Calil,
o doutor Jurandir, é isso? Eu, senhor, o doutor Calil, o doutor Jurandir e o doutor Pedro. E pela instauração de inquérito civil, votaram o relator doutor Marco Antônio, acompanhados pelos conselheiros Ponte, Saad, Bonilha e Giuliotti. Houve empate, portanto, de 5-5. Muito bem. Então, eu dou o voto de desempate, não é isso? Pois não, doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Senhor presidente, eu gostaria de lançar uma questão de ordem para ser decidida pelo plenário. Houve um empate nessa votação. 5 conselheiros, como disse foi muito bem colocado pela doutora Tatiana, são pela instauração de inquérito civil e outros 5 são contrários à instauração do inquérito civil. Na verdade, nós estamos decidindo se deve ser ou não instaurado o inquérito civil. Me parece que aqui não caberia se falar em voto de qualidade por parte da presidência. Nós teríamos que aplicar o mesmo princípio que se aplica por ocasião do oferecimento ou não de uma denúncia, do indúbio pró societate, na medida em que nós estamos decidindo se vai ser ou não instaurado um inquérito civil para apuração dos fatos. Então, me parece que, diante dessa votação que restou empatada, é caso de instauração de inquérito civil. Então, é esse o encaminhamento que eu gostaria de fazer, evidentemente, respeitando as opiniões em contrário. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte e doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Senhor presidente, agradeço novamente pela oportunidade de me manifestar e penso igualmente ao doutor Ponte. Ou seja, nós estamos aqui a enfrentar uma questão de instauração ou não de procedimento investigatório a cargo e presidido e concluído pelo Ministério Público. Não estamos aqui em sede de juízo conclusivo definitivo, em que poderia haver, sim, um voto de qualidade, um voto de Minerva, um voto de desempate e um mesmo relator votando 2 vezes para que se elimine por completo a questão. Aqui não. Aqui estamos à semelhança do que acontece quando termina o inquérito policial e a dúvida se resolve em benefício da sociedade. Aqui também a dúvida diante do empate cravado se resolve em benefício da sociedade. E o benefício da sociedade aqui é, sim, a instauração do inquérito civil para que haja a completa elucidação dos fatos e inquérito civil que, como por todos sabido, pode terminar pelo arquivamento, pela celebração de termo de ajustamento de conduta, de acordo de não persecução, ou até o manejo da ação civil pública. Então, também, humildemente, exponho aqui o meu entendimento no sentido de que aqui não exista espaço para o voto de qualidade e que o empate aqui significa dizer que o Ministério Público está, sim, autorizado a iniciar a investigação. Era essa a contribuição que eu imaginei oferecer a este colegiado. Muito obrigado. Senhor presidente, eu também gostaria de... Pois não, doutora Tatiana Gianbico, por gentileza. A lei orgânica, no artigo 35, parágrafo 2º, ela diz que o presidente tem um voto de desempate. Ela não diz em que situações. Então, no meu entender, caberia, sim, um voto de desempate. Pois não. Doutor Pedro Franco de Campos, por gentileza. O doutor José Carlos... Senhor presidente. Pois não, doutor Pedro, pois não. Não, depois da doutora Tatiana, acho que fui eu que pedi, levantei a mão. O doutor Bonilha, acho que já levantou e já falou. Pois não. A mãozinha dele está levantada ali. Perdão, eu apenas esqueci de desativar aqui, mas já me manifestei. Falou. Muito obrigado. Então, eu também acho, senhor presidente, que a razão pende aí para a doutora Tatiana Bicudo, por 2 fundamentos. Primeiro que quando há empate, lembro eu, professor da Ponte, pode me corrigir se eu estiver errado. Qualquer sessão de julgamento onde há empate pende em favor daquele que é acusado de alguma coisa. Então, seria aqui, na de não instauração de inquérito civil, a não ser que provas novas venham a ser apresentadas, razão pela qual o procedimento poderia ser instaurado. Então, havendo empate, é de beneficiar a quem é acusado de uma forma genérica, como é o caso desse procedimento. Em segundo lugar, pelos fundamentos que disse a doutora Tatiana, que a lei orgânica fala
em voto de desempate de qualidade, não se referindo a qualquer que seja a sua hipótese. Mas, a meu ver, o argumento mais importante é no sentido de que, havendo empate, sem novos elementos, pode ser reaberto. Agora, do jeito que está, favorece aquele que é acusado de um ato de ilicitude. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Pedro Franco de Campos. Novamente com a palavra o conselheiro doutor Antônio Carlos da Ponte. Por gentileza, doutor Antônio Carlos. Muito obrigado, senhor presidente. A questão ela é uma questão tormentosa, não é uma questão simples, mas nós estamos aqui definindo, com a devida vênia dos colegas que pensam em contrário, se é caso ou não de instauração de inquérito civil. E como foi bem acentuado pelo conselheiro Bonilha, a instauração de um inquérito civil não leva necessariamente à propositura de uma ação de improbidade, muito pelo contrário. Pode haver o arquivamento e isso será apreciado, ou até mesmo pode ser determinada uma outra providência. Então, diante desse contexto, me parece que nós teríamos que aplicar analogicamente o princípio do indúbio pro societate. Na dúvida, instaura-se inquérito civil e vamos apurar efetivamente os fatos, e não fazer com que essa investigação ela não tenha andamento, mesmo porque o que o colegiado demonstrou com essa votação é que ele está dividido quanto à existência ou não de justa causa. E nós estamos discutindo única e tão somente se é caso ou não de prosseguir, de aprofundar essas investigações. E me parece que isso demandaria, sim, a instauração do inquérito civil. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte. Em seguida, com a palavra, doutor Saad Mazlum. Por gentileza, doutor Saad. Saad, está sem som, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Ouvi todas as colocações aqui feitas pelos eminentes conselheiros, eminentes membros desse conselho, e realmente me parece que razão assiste aí aos conselheiros Dr. Ponte e Dr. Bonilha. Aqui não é questão de indúbio pró-réu, como foi colocado, né? Aqui a questão seria indúbio pró-societate, né? Se há uma dúvida, denuncia-se. Se há uma dúvida, instaura-se. O Ministério Público sempre foi regido por esse princípio, né? Então, me parece, apenas para consignar, portanto, a minha adesão ao pronunciamento dos colegas Ponte e Bonilha. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saad Mazlum. Em seguida, com a palavra, o eminente conselheiro doutor Antônio Calil Filho. Por gentileza, doutor Calil. Me parece que a matéria é difícil mesmo, mas aí se resolve cumprindo o regimento. A questão está prevista no regimento e eu acho que não cabe analisar se nós devemos aplicar o regimento num caso ou outro ao alvedrio da questão que está sendo discutida. Eu acho que se tem a regra é essa, o presidente vota em caso de empate, e houve um empate. Então, não vejo por que mudar essa orientação em razão dessa matéria. É uma regra que está clara, está no regimento, não é nenhum absurdo o que está sendo proposto, então eu acho que tem que ser cumprido o regimento. Então, é nesse sentido que eu me posiciono. Obrigado. Obrigado, doutor Antônio Calil Filho. Por gentileza, doutor Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza. Eu pedi a palavra apenas para concordar com os argumentos do Dr. Pedro e do Dr. Calil. Eu acho que tem que seguir o regimento. O regimento não faz... não distingue, né? E onde a lei não distingue, não é lícito ao intérprete distinguir, né? Eu acho que temos que cumprir o regimento, seguir o regimento. E o regimento vale para toda e qualquer situação. Não é porque hoje é um determinado governante que a gente vai casuisticamente falar que pode, que vamos dizer se o regimento vale ou se não vale. O regimento é claro. Temos que seguir o regimento. O princípio da impessoalidade fala mais alto. É esse meu entendimento. Cumpra-se o regimento. Muito obrigado, doutor Jurandir Marsura. Em seguida, com a palavra, o doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Por gentileza. Senhor presidente, o trancamento de inquérito civil aqui por esse conselho é uma verdadeira exceção. Tanto que nós julgamos praticamente 90% em bloco e somente julgamos presencialmente, destacamos o julgamento quando há trancamento de inquérito civil.
Então, o trancamento é uma verdadeira exceção. E eu tenho reiterado aqui a jurisprudência do STJ que somente em situações excepcionais, quando comprovada de plano a tipicidade de conduta, causa extintiva de punibilidade ou ausência de indício de autoria, é possível o trancamento do inquérito civil de uma investigação. E aqui é uma dúvida razoável. 5 é ou de um trancamento ou de uma investigação. Nós estamos trancando uma investigação. Então, eu estou usando isso. Então, mas nós estamos trancando uma investigação, porque o voto do conselheiro é pela investigação. Então, nós só devemos trancar uma investigação aqui, estou usando um paralelo, em situações excepcionais. E não é o caso, 5 conselheiros entendem que deve ser investigado. Então, aqui é evidente que se aplica indúbio pro societate. É diferente de um julgamento, como disse o nosso corregedor em exercício, em que há indúbio pro réu. Aqui é evidente, 5 conselheiros entendem quem deve ser investigado. E uma investigação tem se defendido aqui, é uma mera investigação. Quando a gente tem votado aqui inúmeros inquéritos civis, todos usam essa fórmula. É uma mera investigação, não é uma imputação definitiva. Por que não deixar investigar se 5 conselheiros acham que devem investigar? Então, eu aqui acredito sim que está com razão o doutor Ponte, aplica-se indúbio pro sociedade pela investigação, que é o objetivo aí do Ministério Público, a apuração dos fatos. Muito obrigado, senhor. Eu gostaria de me manifestar também, acompanhando as manifestações da doutora Tatiana Vigene Bicudo, do doutor Antônio Calil Filho, do doutor Jurandir Norberto Marsura e do corregedor-geral, doutor Pedro Franco de Campos. Me parece que o artigo 35, parágrafo 2º, é bastante claro e ele não demanda explicitação. E então me parece que a votação de qualidade, o voto de qualidade deve subsistir. Doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Senhor presidente, mais uma vez, obrigado pela palavra. Ninguém está propondo aqui o descumprimento do regimento interno, em absoluto. Aliás, o debate só está estabelecido porque o regimento interno, a normatização, não é suficientemente clara. Nós estamos aqui a defender a inexistência de espaço para o voto de qualidade, porque está em pauta aqui interditar-se o início de uma investigação. Não é um juízo final, valorativo de condenação ou de absolvição. Se houvesse clareza no regimento interno, essa questão estava superada. É pelo fato do regimento ser, nesse específico tópico, lacônico, incompleto, é que nós estamos nos permitindo aqui fazer uma interpretação que seja adequada. Então, eu quero, em primeiro lugar, dizer que ninguém aqui está a defender descumprimento de regimento interno. Cumpra-se o regimento, assim como cumpra-se com a lei orgânica, a Constituição, todas as leis. É dever imperioso de todos nós. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se o regimento não tem essa clareza que quer fazer crer alguns conselheiros, nós precisamos fazer uma interpretação que seja sistêmica, que seja em conformidade com demais dispositivos legais. E o paralelo mais próximo que se pode estabelecer é com o inquérito não civil, mas com o policial. E que no momento da dúvida, ela deve ser resolvida em benefício da sociedade. Portanto, aí sim se instaura uma ação para permitir, inclusive, a incidência da ampla defesa, o devido processo legal, do contraditório, que é o que se está buscando aqui. Não há nenhum acusado aqui para que seja beneficiado com o voto de empate. Não, há uma imposição de fatos, em tese, gravíssimos, que está a exigir investigação. Quem está dotado de ferramenta e instrumento jurídico suficiente para iniciar essa investigação é o Ministério Público. Portanto, interditar-se essa investigação, me parece
um rematado equívoco com todas as vênias. Então, primeiro, ninguém apregoa descumprimento de regimento interno ou de qualquer outra normatização. A discussão só está travada por conta da existência de uma lacuna. Essa lacuna tem que ser suprida por força de interpretação. E a interpretação razoável, a mim me parece, é estabelecer-se um paralelo com o sistema jurídico e aqui permitir-se a inexistência de voto de qualidade e o empate, 5-5, vai se resolver em benefício da sociedade, portanto, com a instauração do procedimento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Em seguida, com a palavra, doutor Saad Maslum. Por gentileza, doutor Saad Maslum. Senhor presidente, eu aqui vi que o doutor Antônio Carlos da Ponte levantou a mão antes de mim. Então... É que no quadro está Vossa Excelência, mas não há problema. Doutor Antônio Carlos da Ponte, então... Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, de esclarecer que quem opta, quem entende, tomando por base a sua percepção acerca da prova, pela instauração do inquérito civil, não está atuando em desrespeito ao princípio da impessoalidade, querendo perseguir a quem quer que seja. Isso é uma alegação que me parece bastante infeliz. Assim como os colegas que optam pelo arquivamento, eles também não estão violando o princípio da impessoalidade, eles estão exteriorizando o convencimento deles lastreado naquilo que foi apurado. Então, nós precisamos parar de adjetivar quem pensa em contrário, não é? Ou seja, ainda mais num colegiado que está analisando uma questão tão importante como essa. Me parece que o respeito ao entendimento de cada um dos colegas, ainda que nós não venhamos a abraçá-lo, é algo fundamental. É algo fundamental à rigidez e ao desenvolvimento regular dos trabalhos, mesmo porque nós representamos uma instituição chamada Ministério Público. E nenhum promotor de justiça atua em desrespeito à impessoalidade, porque isso significa, na verdade, atentar contra o juramento que ele fez quando ingressou na carreira. Então, eu não tenho dúvida alguma de que esse colegiado, que muito bem representa a classe, ele atua com base na impessoalidade, independentemente do convencimento de cada um dos seus colegas. Então, eu quero fazer esse registro, porque tem algumas colocações que são feitas, por vezes, de uma forma extremamente infeliz e de modo reiterado. As sessões se sucedem e a infelicidade na colocação ela se repete, não é? Quero também dizer que interpretar significa desconstruir e reconstruir concomitantemente. Com a finalidade do quê? Com a finalidade de alcançar o verdadeiro objetivo da norma. Nós estamos, na verdade, decidindo se é caso, numa hipótese de empate, no julgamento de um inquérito civil, que é diferente de uma questão meramente administrativa, se isso deve resultar na determinação da apuração ou não, não é? Eu reitero uma vez mais, em que pese os argumentos, os fundados argumentos apresentados pelos colegas que pensam em contrário, em que não atentam contra a impessoalidade, que num contexto como esse deve ser instaurado inquérito civil. Essa é a minha posição, senhor presidente. Eu não pretendo mais fazer uso da palavra, eu acho que eu já me manifestei suficientemente, mas eu não posso, de maneira alguma, permanecer silente com uma colocação, mais uma vez, infeliz, não é? No sentido de que um voto pode estar marcado pela violação à impessoalidade, pelo fato da pessoa que vai ser investigada ser governadora. Aqui nós decidimos independentemente do cargo do agente público, não é? A nossa honra e a nossa história na instituição são a prova disso. Então, são essas as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte. Com a palavra, então, agora sim, o doutor Saad Maslum, por gentileza. Senhor presidente, na verdade, o doutor Antônio Carlos da Ponte já abordou a questão que eu queria também abordar, que é especificamente essa. Eu tenho o maior respeito, admiração pelo doutor Jurandir Marsura, ele sabe disso, né? E esse tipo de manifestação realmente me ofende, me atinge, me incomoda. Não entendo para que isso. Acho que nós não devemos colocar a questão, os julgamentos, nesse nível,
porque ao dizer que estamos agindo, que uma parte está agindo, ou sugerindo que está perseguindo determinado agente público, ou a alegação de não se pode ferir o princípio da impessoalidade, então estamos ferindo o princípio da impessoalidade, note bem, doutor Jurandir, o mesmo alguém poderia dizer de Vossa Excelência ou de outros que votam com Vossa Excelência, dizendo que Vossa Excelência, ferido o princípio da impessoalidade, está protegendo determinado agente público. Não seria um absurdo isso? Não seria inadmissível? E olha, doutor Marsura, eu sou o primeiro a defender Vossa Excelência e todos que votam no sentido de que Vossa Excelência está votando. Então, não se pode fazer isso. Essa mesma alegação que Vossa Excelência faz contra nós poderia ser feita contra Vossa Excelência. Seria justo? Para proteger, ferido também o princípio da impessoalidade? Não, é inadmissível. Todos nós aqui estamos agindo segundo a prova dos autos, segundo a sua convicção. Segundo a sua convicção. Eu acho que isso é muito importante. Peço a Vossa Excelência, mais uma vez, doutor Marsura, que procure observar essa questão, né? São questões sensíveis, não vale a pena esse tipo de alegação, que também não é jurídico, data vênia. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad Maslum. Em seguida, com a palavra, o doutor Antônio Calil Filho. Muito obrigado. Eu tenho certeza que o doutor Jurandir não quis ofender ninguém, ele estava apenas argumentando no sentido de que deve prevalecer a opinião do colegiado. Aliás, a minha manifestação é nesse sentido. Veja, nós não vamos aqui enveredar pelo mérito se há elementos, não há elementos, os que entendem que há, outros entendem que não há. Mas veja, o colegiado, falando em sede revisional, ele tem que se atentar aos princípios que regem o colegiado, é o princípio da colegialidade. Se a maioria decide de uma forma, a maioria ou de outra, se há empate, tem que se seguir a regra estabelecida para decisão em colegiado em sede revisional. E qual é essa regra? É a regra que está prevista na lei orgânica, no artigo 35, parágrafo 2º. E se alterar essa regra, não se observar essa regra por apreciação pessoal, ou porque um caso, e não vou nem falar aqui em princípio da impessoalidade, não é isso, é porque no caso específico, pela matéria específica está sendo modificada nesse ou naquele sentido, eu acho um perigo. Eu acho que a gente cria um precedente que viola, inclusive, o que prevê a lei, a lei orgânica. Então, eu acho que dentro do princípio da colegialidade prevalece a opinião da maioria, ou, no caso de empate, o que está previsto na lei. Então, entendo que, nesse sentido, deva-se observar, sim, o que prevê o artigo 35, parágrafo 2º, votando o presidente pelo desempate. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Calil. Em seguida, com a palavra, o ilustre corregedor, doutor Pedro Franco de Campos, por gentileza. Som, doutor Pedro. Perdão. Meus amigos, conheço todos há muitos anos. E quem conhece o Jurandir sabe que ele falou sem querer ofender quem quer que seja. Claro, o Jurandir é incapaz de ofender uma mosca. Convivo com ele no órgão especial, sentado, cadeira, lado a lado, há muitos anos. Não há essa questão de ofensa, isso não é produtivo para quem quer que seja, então vamos deixar de lado essas questões. Por favor, pedido que faço. E a questão de fundo, a lei orgânica determina, o Bonilha disse regimento, mas ou qualquer outra normatização, e a normatização decorre da lei orgânica e não do regimento. E também não deve-se ponderar, prezadíssimo Ponte, que responder a uma investigação por improbidade administrativa é muita coisa, é muito grave. Nenhum de nós aqui queria ter sobre seus ombros, sem nenhum elemento constitutivo de indício de responsabilidade, instaurado uma investigação contra a sua pessoa. Seja governador, seja gari da limpeza pública. Ninguém gosta, ninguém pode ser investigado sem que haja um mínimo de indício de responsabilidade por ato de improbidade. Agora, dizer que um governador do estado, quando vai levar viatura para o interior de propaganda, que tem propaganda eleitoral de programas há mais de 10 anos, vindo de uma representação parlamentar, é evidente que tem que ter, no mínimo, algum tipo de sustentação. Então, são por esse motivo e pela gravidade de instauração de uma investigação contra quem quer que seja,
porque é muito grave ser investigado sem ter nenhum fundamento, é que eu mantenho a minha posição e voto e manifesto no sentido que o doutor João Machado tem, sim, o direito ao desempate. Muito obrigado. Não vou fazer mais uso da palavra, prometo a todo mundo. Muito obrigado, doutor Pedro França de Campos. Eu gostaria de acrescentar as palavras que eu já proferi. Inicialmente, também salientar que jamais eu acreditaria que o doutor Jurandir Norberto Marsura tivesse tido a intenção ou o propósito de ofensa a quem quer que seja. Eu acredito que foram uma manifestação dentro de um contexto de argumentação e o doutor Saad Mazloum, eu tenho certeza que irá compreender essa postura do doutor Jurandir Marsura, que não foi, certamente, a de ofendê-lo, doutor Saad. Eu também queria só pontuar que também o artigo 35, parágrafo 2º, é da lei orgânica do Ministério Público, da lei orgânica estadual, e que, portanto, e que não deixa, no meu entender, margem a uma interpretação além do seu texto conciso. Me parece que não há ali dúvida, não há campo para enfim, dúvida. Então, eu reitero meu entendimento também pela manutenção do arquivamento e eu sei que ainda temos o doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor José Carlos Mascari Bonilha, que terão o direito de se manifestar, mas eu acredito que a questão da questão de ordem já seja amadurecida para a votação. Então, mas de qualquer forma, vamos ouvir o doutor Marco Antônio Ferreira Lima e depois o doutor Bonilha. Primeiramente, doutor Marco Antônio, por gentileza. Senhor presidente, eu agradeço a concessão da palavra. Queria deixar registrado que no meu voto eu fui bem enfático ao assinalar que a investigação, diante da gravidade dos fatos, deveria ser iniciada, e fui bem claro nesse sentido, independentemente de quem seja investigado. Fui bem claro, fui bem enfático a demonstrar que em nenhum momento quis se demonstrar ali alguma ofensa ao princípio da impessoalidade. Em segundo lugar, senhor presidente, uma leitura rápida, o voto de qualidade não tem o mesmo significado do que voto de Minerva. São duas expressões distintas e acabam sendo confundidas uma com a outra, sendo que a aplicação da primeira seria do non liquere e a aplicação da segunda quando houvesse o princípio do indúbio pro réu. São duas situações distintas, uma no âmbito administrativo e a outra no âmbito processual. E ao que creio nós estejamos falando no âmbito administrativo. O próprio Supremo Tribunal Federal, em 2 recursos extraordinários, número 630-147 e 631-102, estabeleceu e decidiu pela limitação para aplicação do voto de qualidade. Há uma interpretação, uma colocação muito interessante do ministro Peluso no momento em que ele fala, entre aspas, que ele não se sente maior nem menor do que ninguém para que pudesse votar por 2 vezes, afastando, repudiando a possibilidade de votação dúbia dentro da mesma figura, dentro da mesma pessoa. Portanto, senhor presidente, antes de mais nada, defendendo aquilo que apresentei no voto, entretanto, deixando bem claro que fui bem objetivo ao afirmar que, diante da gravidade dos fatos, a instauração do inquérito civil seria essencial para a apuração da responsabilidade de quem quer que seja, sem em nenhum momento ter ali visto ou ali avaliado a figura de quem teria praticado o ato ou os atos assim interpretados. É nesse sentido que eu agradeço Vossa Excelência ter me concedido novamente a palavra para prestar esclarecimentos. Muito obrigado, Marco Antônio. Por gentileza, doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Senhor presidente, eu quero, na verdade, fazer uma retificação após a atenção ter sido corretamente chamada pelo corregedor em exercício. Eu li o artigo correto, mas fiz alusão... Eu não chamei a atenção do senhor, interno. Não, doutor Bonilha, pelo amor de Deus. Quem sou eu para chamar a atenção de Vossa Excelência? Eu apenas observei, meu querido. Chamar a sua atenção e lá no banco, no seu concurso, lá eu podia. Hoje eu não posso mais. Aliás, ontem fez 32 anos, né?
Tá vendo como nós estamos ficando velho? Da posse, 31 de outubro de 1990. Eu Tá li o vendo como nós artigo estamos velho? correto, mas fiz referência ao regimento interno. Sem quando, na problema, verdade, Bonilha. Pelo amor é de da Deus, lei não. orgânica, né? Claro. É da lei orgânica. É o parágrafo 2º da lei orgânica. Portanto, aqui reconheço aqui o equívoco que cometi ao indicar o regimento interno quando É por correto é a causa lei do orgânica. tempo que passa, doutor Bonilha. É Oi? por causa do tempo que passa que a gente pratica esses equívocos. Imagina, eu era um simples candidato, Vossa Excelência já era um Então já era examinador, para né? examinador, hein? Pensou? Mas eu também quero agradecer em especial a essa última intervenção do conselheiro Marco Antônio, que a proposta é o relator, porque ele nos trouxe novamente a noção da gravidade dos fatos, ele que examinou de uma forma bastante acurada, proferiu seu voto no sentido de reconhecer a necessidade de uma investigação. Ele reavivou a nossa memória, trazendo novamente o conteúdo gravíssimo dos fatos que são atribuídos. E esse seu último posicionamento no sentido da conceituação exata do que seja um voto de qualidade no âmbito administrativo. Portanto, no meu modesto modo de entender, a pá de cal foi jogada. Não há, na minha opinião, cabimento para um voto de qualidade na esfera administrativa, o mesmo relator votar 2 vezes e, nesse caso, em desfavor da sociedade. Era apenas essa a minha razão da última intervenção. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Eu gostaria de esclarecer o seguinte, que foi pedida a votação da questão de ordem. Entretanto, eu acredito que o critério a ser adotado para a questão de ordem é o do artigo 35, parágrafo 2º, e que, no caso, eu acredito que iremos repetir o que foi votado até agora. Eu indago se vamos, ou se há alguma outra sugestão ou outro encaminhamento. Pois não, doutor Jurandir Marsura. Olha, é uma questão de ordem. Eu acho que a gente vai ficar num impasse, porque o empate tanto se deu na votação quanto na questão de ordem se o presidente pode exercer o voto de qualidade ou não, né? Então, no meu modesto entender, para a gente sair desse impasse, eu acho que cabe a Vossa Excelência, na qualidade de presidente, decidir se vai exercer o voto ou não. Aí fica a critério de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência entender que não deve exercer, ou que deve exercer, eu acho que aí... É isso mesmo. O presidente decide. É isso mesmo. Está 5-5, o presidente decide. Não tem como sairmos desse impasse. É verdade, tem razão. Votações com um posicionamento só. É isso mesmo. É isso. Pois. Bom, ouvido o doutor Jurandir Norberto Marsura, na verdade, e reiterando que na verdade, eu entendo que deve prevalecer, sim, o disposto no artigo 35, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Ministério Público. E, então, nesse sentido, eu decido pela manutenção do arquivamento. Doutora Tatiana, por gentileza, a votação... Senhor presidente. Pois não. Bom. Vencida essa questão, se os meus votos já foram proferidos, eu pediria licença para me retirar e a sessão segue agora com os outros inquéritos civis. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado aos conselheiros. Uma boa tarde para todos. Pois não. Sem dúvida, doutor Pedro. Senhor presidente, doutor Antônio Carlos, pois não, doutor Antônio Carlos. Não, eu gostaria apenas que ficasse, então, consignado o nosso protesto em relação ao encaminhamento dado
e que ficasse registrado o nosso entendimento, no sentido de que, em havendo empate, o correto seria a instauração de inquérito civil. Eu não quero, de maneira alguma, aqui suscitar uma nova rediscussão da matéria, não é? Mas gostaria que ficasse consignado em ata o nosso posicionamento. Muito obrigado. Pois não, doutor Antônio. Da ponta da minha parte, acredito que deva ser registrado. E, bom, então poderemos... Está registrado em áudio e será transferido para a ata. Perfeito, perfeito. Bom, agora... Esclarecer, doutor da Ponte, assim como já foi a questão preliminar que Vossa Excelência declinou em relação ao doutor Pedro poder ou não votar, também foi transcrita da forma como os senhores pediram. Eu acho que não há mais destaques que eu tenha conhecimento, a menos que algum colega deseje fazer algum destaque, e a nossa próxima reunião será no dia 8, terça-feira que vem. Bom, então, não havendo mais nada a ser tratado, eu gostaria de agradecer a presença e o acompanhamento de todas e todos. Doutor João, só em relação aos demais casos, né? Sim, vou anunciar que todos os demais casos foram devidamente analisados pelos conselheiros, nos casos do pleno e das turmas, e que foi decidido o acolhimento dos votos dos relatores. E quero também aduzir que todos os julgamentos estão disponíveis no sistema do Conselho. Então, agradeço a presença de todas e todos, desejando uma ótima continuação de semana e até a próxima reunião. Bom feriado a todos. Boa tarde a todos. Bom feriado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Naquele seu caso